que vê hoje é um abençoado. Eu vou dar um banho de Bíblia hoje eu faço de vez em quando para poder nivelar as pessoas, ok? Porque, como pastor, eu tenho a preocupação da pessoa que está aqui hoje. Então, a pessoa que está pela primeira vez, a pessoa que nunca leu a Bíblia, não sabe nem o nome de, sei lá, né, do Davi, quem foi Golias. Então, fica tranquilo, eu vou trazer você para dentro do contexto daquilo que a gente vai falar. Então, os cristãos acreditam na Bíblia como única regra de fé e conduta, somente os evangélicos, né? É a Bíblia só que vale, não vale tradição, não vale hábitos, costumes, nem tem um pastor relevante que fale algo que venha a mudar o valor das Escrituras. A religião cristã, ela é uma religião judaico-cristã. Então, ela veio e tem a sua raiz no judaísmo. Então, porque Jesus era judeu, valeu? Então, quando Deus constitui ali a sua nação, o seu povo, em Gênesis capítulo 12, ele chama Abraão. Então, ele fala assim, o meu compromisso, Deus é Deus do universo. Então, começa com um povo chamado hebreu, a época do Antigo Testamento, na época do Egito, quando eles foram escravizados. Mas então, a divisão do Antigo Testamento funciona o seguinte, 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentateuco, Torá, livro da lei, é a mesma coisa. Quando você chega no Novo Testamento e fala assim, livros da lei, é isso aqui. São os 5 primeiros, não é todo o Antigo Testamento. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quem foi o autor? Moisés. Moisés, então, recebe isso do próprio Deus. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Que privilégio, né? Ele falava face a face, e aí Deus foi passando para ele. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Foi escrito aqui em hebraico, existe partes também em aramaico. Pouca coisa, ali uma porção de Daniel, aramaico é uma língua que teve a sua origem na Babilônia. Então, os 5 primeiros livros é separado assim, a Bíblia dos judeus e também a nossa, nessa sequência. Pentateuco, livros históricos. Então, eles são aglutinados. Então, o que eu faço aqui quarta-feira é pregar esses livros todos em ordem cronológica, porque eles não estão em ordem cronológica. Você, quando prega os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Papai, Esdras, Neemias e Esther, é o final da história. Tá? É quando termina a história. Eles já estão voltando do cativeiro da Babilônia. E aí você, quando lê na sequência, fica perdido. Você fala, cara, não estou entendendo. Os caras foram levados, os caras agora voltaram. Então, por isso que a gente faz isso aqui. São os últimos livros que eu prego. Os livros poéticos, também chamados de sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, é que foi escrito em forma de poema, ok? Já expliquei para vocês que quando você pega a sua Bíblia e o texto está justificado na página inteira, é história. Quando ele está centralizado, é poema. Então, às vezes você está lendo, ele está assim, ele muda para cá, é um poema, um hino ou uma oração, é assim chamado. Nós temos os livros chamados proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, são chamados de profetas maiores, não por relevância, mas pelo volume da sua escrita, só para poder identificar. E também os profetas menores são 12 livros. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, etc. Quando você pega Gênesis, então, a criação do mundo, dilúvio, Abraão, chamado de Abraão, Isaac, Jacó, José. Pastor, onde é que eu encontro a história de Abraão? Gênesis. Onde está o dilúvio? Gênesis. Criação do mundo? Gênesis. Adão? Gênesis, ok? Aí o livro de Êxodo, pode passar o mapa aí, bonitinho? Aí o povo foi levado para o Egito, José foi o vice-faraó, e ele então, a família, numa boa, o cara vão morar no Leblon do Egito, vamos ficar aqui tranquilaço, o povo saiu da terra que Deus tinha dado a Abraão e foi para lá. E no que eles foram para... O tempo passou, o povo judeu crescia igual, se multiplicava, igual porquinho da Índia, né? Começou a ter filho, eram 600 mil pessoas. E aí um faraó lúcido falou assim, cara, se esse povo tem um líder e eles fazem uma rebelião, a gente não tem como segurar eles, são muita gente. Eram mais numerosos do que os egípcios. O que o rei fez? O faraó escravizou. Não tinha liderança, não tinha religião, não tinha nada que os unisse. Então, eles foram escravizados. Permaneceram escravos 400 anos. O Brasil tem 500. 400 anos eles perderam tudo. Perderam identidade, história, nacionalidade.
mas Deus não se esqueceu deles. Então, eles não clamaram a Deus, não levantaram um clamor, eles até se esqueceram quem Deus era. E aí, Deus então chama Moisés, um senhor de 80 anos, que foi criado 40 anos como rei, príncipe no palácio. Ele matou um egípcio porque estava agredindo um hebreu, então ele foi um fugitivo. E ele se torna pastor de ovelhas no deserto. Então, 40 anos como príncipe, 40 anos como pastor de ovelhas, e aos 80 anos ele foi chamado por Deus para poder libertar o povo do cativeiro. Então, no Êxodo, as 10 pragas do Egito. No Êxodo está os 10 mandamentos, a Arca da Aliança, feitura do tabernáculo, Êxodo. Você vai encontrar toda essa história. Então, as pragas era Deus batendo numa divindade egípcia, ok? Então, Arã era um deus, o Nilo era um deus, o sol era um deus. E Deus estava mostrando para um povo escravizado, eu sou maior do que os deuses que vocês acreditam. Eu sou o Deus dos deuses, vamos assim dizer. Então, eles saem aqui de Gozém, vão embora, seguem um caminho. Deus não faz o caminho mais curto, porque eles teriam que passar pela faixa de Gaza, que é os filisteus. Sempre foram inimigos recorrentes de Israel. E aí então eles descem até aqui, e aqui na península do Monte Sinai nasce a religião judaica, aqui nasce. Então, 10 mandamentos foi aqui no Monte Sinai, a Arca da Aliança foi feita aqui, tabernáculo foi feito aqui, tudo aconteceu aqui. 2 anos eles ficaram acampados na península do Sinai. Depois eles vão espiar a terra, 12 espias, falaram, não tem jeito, o povo é muito forte, ou seja, eles confiaram neles, não confiaram em Deus, que é o que muitos de nós fazemos em algumas situações. Confiamos no nosso taco e deixamos Deus de lado. Eles voltaram e falaram, cara, não tem como a gente conquistar essa terra. E aí eles ficaram 40 dias espiando. E para cada um dia de incredulidade correspondeu a 1 ano que eles passariam no deserto. O povo então passa 40 anos no deserto. O 40 na numerologia bíblica significa um período completo. Moisés recebeu os 10 mandamentos em 40 dias. O dilúvio choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. O povo ficou 40 anos no deserto. Jesus foi tentado pelo diabo 40 dias. Significa um período suficiente. Necessariamente não significa 40 anos nominais, ok? Mas foi um período suficiente para que o povo entendesse o valor de Deus. Entendesse verdadeiramente quem ele era. E aí o povo então entra, aqui hoje, a divisão entre Jordânia e Israel é o Rio Jordão. O Rio Jordão alimenta os 2 países. Eles entram por aqui, aí você sobe aqui e aí eles conquistam Jericó. E eles entram na terra. Nesse período que eles estavam no deserto, eles se organizaram em clãs. Jacó teve 12 filhos. Então ele começou a organizar já no deserto o tabernáculo aqui, Arca da Aliança, coluna de fogo, presença de Deus. Eles tinham iluminação durante a noite, poderiam transitar por ali. E eles montavam o acampamento ao redor do Senhor. E o nome disso é teocentrismo. Então Deus no centro e eles aqui na periferia. Então as organizações das tribos começam uma bandeira, tribo de Judá, tribo de Efraim, Manassés, Gade, Ruben e assim por diante, Isacar. Então eles entram na terra prometida. Vai lá. Aí eles separam em 12 tribos, ok? Então você vê aqui, da onde aqui é a Jordânia, Então Ruben, Gade, Manassés, Naftali, Aser, Zebulon. Então a história de Israel gira em torno de Jerusalém. Por que é mística a viagem, As pessoas falam Terra Santa. Porque na Bíblia diz que Deus escolheu Jerusalém para morar. Deus não habita em tendas nem em templo feito por mão, Mas é um lugar especial, assim, é um lugar diferenciado. Então tudo girou depois em torno de Jerusalém. Então, aí você tem a tribo aqui de Judá, Simeão, etc. e tal. Nesse período é chamado período de juízes. Então, eles tinham governadores. Não havia nação de Israel. Eles tinham as 12 tribos. Eles brigavam entre eles. Eles se uniam para brigar contra alguém. Nesse período, você ouve personagens Sansão, Gideão, Débora, Otoniel, Jefté. Eles eram juízes, eram governadores. Eles decidiam sobre determinadas situações e casos com total imparcialidade, como é feito pelo nosso ministro Alexandre de Moraes, bem imparcial. Então, aí aqui, beleza, pode passar. Aí a gente entra no período da monarquia. O projeto de Deus é que eles não tivessem reis. Deus queria ser o senhor deles.
Mas aí os outros povos circunvizinhos, Moabe, Amonita, Amalequita, eles tinham um rei. E eles acharam que isso ia resolver o problema deles. Aí falou, cara, isso vai ficar ruim, eles vão cobrar impostos de vocês, vão botar vocês como escravos, bem como acontece com a gente hoje, né? Então, vocês escravos vão fazer, blá, blá, blá. E aí, o primeiro rei que é constituído por Deus é o rei Saul. O rei Saul era da tribo de Benjamim, e ele ficou basicamente nesse pedacinho de terra aqui, tá bom? Então, ele ficou nesse pedacinho. O segundo rei que sucedeu Saul, a dinastia de Saul termina, ok? O compromisso de Deus foi com Abraão, como povo, e o compromisso de Deus foi com Davi, rei Davi. Davi, da tua descendência, eu escolhi, da tua descendência virá o Messias, o meu filho, ok? Então, por isso que quando você vai a Mateus capítulo 1, você começa lá, Abraão gerou Isaac, Jacó, Judá, Perez, e assim vai descendo, até chegar José, casado com Maria, mãe de Jesus. Porque José não é pai de Jesus é Deus. Então, o rei Davi assume, quando ele assume, ele governa e diz que ele era vitorioso em todas as batalhas. Quando passam 7 anos, os outros povos e tribos chegam para Davi e falam, Davi, nós queremos que você seja o nosso rei. Aqui nasce o Estado de Israel. Por isso a bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Okay? Então o Estado de Israel nasce nesse momento. Então aqui não existem 12 tribos mais. Existe uma nação. A nação de Israel, cujo rei era Davi. Davi morre, o seu filho Salomão o sucede. Salomão, com acordos de casamento, o cara era um tarado, casou com 700 mulheres, né? Uma só a gente não consegue gerir, né? Ou seja, assim, dá um trabalho a gestão de 700 então. Você pega aqui, reino de Davi, pegou esse espaço todo aqui, nasce a nação de Israel. Salomão expande em alianças de casamento. Casou, vai pegar esse pedaço de terra, etc. Ele expandiu um pouco mais. Quando Salomão morre, o filho dele, que era um bobão chamado Roboão, ele então pega e acha que é filhinho de papai, bola de gude no carpete, pipa no ventilador, vou botar imposto, vou fazer. E houve uma rebelião. E nesse momento aqui, ele é histórico, porque há uma cisão. Pode passar o mapa aí, tio. Então, a partir desse momento aqui, a Bíblia muda, ok? E a sua leitura precisa ser atenta. Porque aqui, o reino se divide. 10 tribos do norte e 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. As 10 tribos do norte, a partir desse momento de divisão, passa a se chamar Israel. Olha que coisa. Está vendo? Por isso que a Bíblia, assim, é complicada você ler, mas pastor Pedrão está aqui para explicar para você. Então, Israel era o todo. Agora não mais é o todo. Israel são só as 10 tribos do norte. E aí surge a tribo de Judá. Então, a tribo de Israel, ela foi dizimada em 722 pelo exército assírio. Então, os assírios dizimaram Israel. A história das tribos do norte termina, acaba. Eles deixaram de ser judeus, nunca foram judeus, né? Eram israelitas, judeus é do sul, né? Então, por isso que fala judeu, porque judeu é descendente da tribo de Judá. Então, só para você lembrar, no deserto, no Egito, eles são hebreus. Teve um tio de Abraão chamado Éber, mas hebreu é aquele que atravessa o rio. Então, fazendo uma menção de que foi um trajeto que eles fizeram. Então, hebreu, depois eles são israelitas, e aí separa Israel e Judá. 2 profetas, de todos, profetizaram para o norte, só 2. Oséias e Amós. Né? E houveram profetas que estão relatados no livro de 1 Reis e 2 Reis, que foram extremamente relevantes. Profeta Elias e profeta Eliseu. Eles ocupam uma boa porcentagem dos livros de 1 Reis e 2 Reis. Né? 1º e 2 Reis. Eles ocupam um percentual legal ali. E aí, então, aqui, quando você lê, você precisa ter cuidado. Por quê? Profeta Amós profetizou para onde? Para o norte. Amós profetizou para onde? Para o norte. Oséias, norte. 2, só. Jeremias, para cá. Isaías, para cá. Entendeu? Malaquias, para cá. Abacuque, para cá. Sofonias, para cá. Entendeu? Então, isso é importante na leitura que você faz da Bíblia,
porque há essa separação. Então o profeta profetizou para Judá. Isaías foi um profeta para Judá. Malaquias foi um profeta para Judá. Miqueias foi um profeta para Judá. Ficou para Judá, ficou legal, né? Cacófago, né? Para Judá. Então, 722, Israel é riscado, permanece somente Judá, o remanescente de Davi. E aí existem na Bíblia 3 livros que não foram escritos, nem para o norte, nem para o sul e nem para Israel. Quais são os livros? Jonas, Naum, o de hoje, e Obadias, de quarta que vem. Obadias é um capítulo só. Ele escreve para Edom, que é Petra, que era irmão de Jacó, no caso, Esaú. O profeta que nós vamos falar hoje é o profeta Naum. Ele está profetizando não para Israel, nem para Judá, mas para outra tribo. A Síria, os impérios que nós temos registrados na Bíblia é o império assírio, o império babilônico. Egito nunca foi um império, ok? Coisa grande, eles eram fortes ali no pedacinho deles ali. Então o império assírio, império babilônico, império persa, né? Ciro, Dario, Xerxes, Artaxerxes, os 300, Leônidas, Esparta, é ele que lutou contra o Império Persa. Não é citado na Bíblia o Império de Alexandre o Grande. Ele fica nos 400 anos, chamado de silêncio de Deus, que na minha visão Deus nunca trabalhou tanto. Então, nesses 400 anos é que surge o Império de Alexandre o Grande, que a gente encontra ele refletido nas páginas do Novo Testamento. A língua predominante é grego, né? Então a cultura é grega, filosofia, matemática. Ele conseguiu passar uma cultura global que perdura até o dia de hoje. Inúmeras palavras que nós temos têm a sua raiz e sua origem no grego. Então aí surge o profeta Naum e Jonas profetizaram para Nínive, que era um grande império da época. Era um império extremamente cruel. A Bíblia cita em 2 Crônicas, a Manassés foi levado cativo, eles botavam um anzol no nariz para arrastar o cara. Eles eram extremamente cruéis. Eu já comentei isso aqui algumas vezes, mas só para lembrar, eles pegavam os bebês recém-nascidos, tiravam do colo da mãe e a família tinha que ver eles estourando a cabeça da criança nas pedras, nas rochas. Ok? Eles empalavam as pessoas, colocar no ânus uma lança para fazer cabo de guerra, os soldados. E se botasse errado, pegava no coração, matava, tira. Vamos fazer com o cara vivo. Esse era o nível de crueldade de Nínive, ou dos assírios, né? Nínive é a capital. Então, quem leu o livro de Naum? Levanta a mão. Maravilha. Vai ter que ler, hein, gente? Vamos ler. Obadias, eu leio para vocês. É um capítulo só, você vai tirar onda, vai dizer que leu um livro da Bíblia inteiro. Mas é muito interessante, porque aí você pega a história, como ela muda, né? É muito interessante. E eu quero dizer para você o seguinte: um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Você pode viver rebolando, resvalando, vai para cá, vai para lá, foge, equilibra, joga para ti. Um dia, mano, chega, a gente vai ter que prestar conta. E o dia chegou para Nínive, chegou para os assírios. Quarta passada eu preguei sobre Jonas. Jonas foi pregar lá e disse assim: Deus mandou dizer que vai destruir vocês. Foi a pregação de Jonas. Não teve uma pregação, gente, muda, arrepende, Deus tem um plano. Não, não. Deus vai destruir vocês, Deus vai destruir vocês. E o povo ficou sensibilizado. O povo se sentiu tocado. E aí o povo começou a jejuar, começou a ter uma postura de humildade. E aí o rei viu, falou: cara, o que está acontecendo? E falou, houve um avivamento de baixo para cima. O rei falou assim: todas as pessoas do reino devem jejuar, colocar roupa grosseira, né? Uma roupa que mostrasse uma humilhação, humildade, dependência, dizendo assim: Deus, tu és o Senhor, eu não sou nada. Era esse o foco de uma roupa de humilhação e colocar cinza na cabeça. E aí, dos animais, todo mundo, o que houve em Nínive? Um avivamento. Deus ia destruí-los. E a Bíblia Deus disse: Deus mudou, não vou destruir. E não destruiu. A mesma história acontece com Naum. Só que Naum, ele já nem fala que vai ser destruído. Ou seja, a vida podre daquelas pessoas chegaram até o céu. E Deus agora não mais, eles teriam a oportunidade.
Agora era o juízo de Deus que iria pesar sobre a vida dele. Sabe quanto tempo do livro de Jonas para o livro de Naum? 150 anos. 150 anos. Quer dizer, deveria ficar na história que houve um avivamento, que Deus foi misericordioso. Se esqueceram. Cuidado para que isso não aconteça na sua vida. Às vezes você se esquece daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus ainda pode fazer. Então, por isso que nós temos que olhar para frente, nunca se esquecendo das bênçãos. Se você está aqui hoje, você é um abençoado, velho. Tem gente que está num leito de hospital, tem gente que está numa... Você está aqui hoje. Você é um abençoado por Deus. Então, agradeça a Deus pelo privilégio de sair de casa e de ter um lugar para dormir, ter o que comer. Tem gente agora que não vai ter o que comer e não tem onde dormir. Então, a gente muitas vezes se esquece e acha que isso é o óbvio, né? Não é. Isso é algo vital e fundamental na nossa vida. Então, Deus está sempre disposto a ajudar, a restaurar, a salvar, mas você precisa, primeiro, reconhecer que você não é a melhor pessoa do mundo. Você não é tudo aquilo que você pensa. Eu sou do bem, não faço mal a ninguém, o inferno vai estar cheio de gente assim, ok? Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então você precisa reconhecer que você é pecador, você precisa estar disposto a mudar, o nome disso é arrependimento, e terceiro, deixar Jesus ter autonomia na sua vida. Permitir que Ele seja Senhor e Salvador. Deus é amor, Deus é gente boa, suas misericórdias se renovam a cada manhã, mas Deus é justo. E um dia a conta chega, Ele vai pesar a mão sobre aqueles que não querem, né? E aquelas pessoas que não querem mudar. E eu quero sugerir a você, não esgota a paciência de Deus, não. Talvez você já esteja ultrapassando o limite da paciência de Deus. Cuidado, porque um dia a conta chega. Naum, capítulo 3, verso 18 e 19, pode abrir a sua Bíblia se quiser. Se tiver com preguiça, eu boto para você aí. O outro nem se mexeu, mas pelo menos finge, né? Finge que pega o celular, faz alguma coisa, pô. Então diz assim, Naum 3, 18 a 19. O rei da Síria e os seus governadores estão mortos, e os seus generais também morreram. O seu povo está espalhado pelas montanhas, e não há ninguém para juntá-los de novo. Não há remédio para suas feridas, e elas não têm cura. Entendeu? Um dia o juízo chega. Sabe o que ele está falando para quem? Para o maior império do mundo. Acabou a sua história, amigo. Acabou a sua história. Ninguém pode juntar. Não tem mais jeito. Fim de papo. Mas o legal é que Deus trouxe você aqui, porque talvez a sua história esteja somente começando. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Pedimos que Teu Espírito Santo possa continuar abençoando as nossas vidas e falando aos nossos corações. Que não saia ninguém daqui do mesmo jeito que entrou. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir em nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O mundo tem deformado o nosso caráter, a nossa forma de pensar, o nosso jeito de agir, a nossa forma de nos portar na sociedade. Foi postado um vídeo no meu Instagram recentemente. Rapaz, o que entrou de crente, pá, pá, pá. Eu falo para você o seguinte, crente, que poucos são. Poucos são. Crente que é crente tem uma bandeira. Sabe qual é o nome dela? Jesus. Direita, esquerda, minha bandeira é Jesus. Ele mandou amar o próximo. Ele mandou amar o inimigo. Ele mandou perdoar quem te faz o mal. E isso não é encontrado no meio evangélico. Então não vai dizer para mim que é crente, tá bom? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Árvore boa não pode produzir fruto ruim. De fontes de águas boas não pode sair água amarga. Então você tem que ter cuidado, né? Porque às vezes que testemunho eu estou dando, né? E quem foi Jesus? Com quem ele sentou? Não foi ele que sentou, porque mandaram para mim assim, pastor, o senhor está sentando na roda dos escarnecedores. Eu falei, Jesus sentou com quem? Quem era Zaqueu? Não era coletor de impostos, corrupto? Né? A mulher que foi enxugar o pé de Jesus com lágrima, era uma prostituta. O religioso disse assim, se Jesus soubesse que essa mulher não vale nada, ele não deixava. Jesus falou assim, cara, eu cheguei na tua casa, você foi incapaz de lavar meus pés. Essa mulher não para de chorar aqui, enxugando os meus pés, lavando com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos. Então Jesus sentou com prostituta, mulher adúltera.
A mulher samaritana que tinha 7 maridos, 6, o outro não era marido, era um peguete lá, e aí ele foi arrumando as coisas, entendeu? Então as pessoas não conseguem entender essa postura da bandeira a qual a gente tem que levantar. E eu quero dizer para você, em primeiro lugar, Deus está cuidando de você, e talvez você não perceba. Porque a gente fica tão insensível, cara. Eu entendo, velho, que você na vida tomou um monte de pancada. Todos nós somos sequelados. Ninguém aqui é uma pessoa normal que nunca teve um problema. Uns tiveram mais, outros menos. Mas a gente é um poço de problema. Decepções, traições. A gente carrega isso para a nossa vida, os traumas, né? Tão falados assim. E eu quero dizer que não é sorte, não é coincidência, sempre foi Deus. E Naum 1,7 diz, o Senhor Deus é bom. É bom, ponto. Então bota isso na sua cabeça. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Quero dizer para você, perceba qual é a direção que Deus tem apontado para você. Qual é a rota que Deus tem desenhado para você? Qual é o caminho? Qual a direção? Será que você pergunta a Deus o que deve ser feito ou você sai fazendo na expectativa de que Deus tem que vir atrás como um pedreiro rebocando as lambanças que você vem fazendo na sua vida? Então os assírios terminaram as 10 tribos, foram exageradamente cruéis. E um dia a conta chegou para ele. Em tempos difíceis nós perdemos a sensibilidade, Deus não. Deus ele é amor o tempo todo, o Senhor Deus é bom, Deus não muda, nós mudamos. Mais fervorosos, menos fervorosos, mais perto de Deus, mais longe, quente, frio, morno, nós. Presta atenção, o problema nunca foi Deus, o problema é você. E aí você precisa buscar uma estabilidade espiritual, constância. Não seja um fanático, mas também não seja uma geladeira. Então você manter a cadência, manter a constância. Sabe, Deus fala o tempo todo, olha o que o profeta Isaías, capítulo 59, verso 1, falando para Judá. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Entendeu? Não é Deus, são seus pecados. A sua conduta é que faz com que as suas orações não passem do teto da sua casa. Elas não chegam até a presença de Deus, para no meio do caminho. Mas a boa notícia é que Deus está aqui hoje, falando com você, para que você permita e autorize Ele a mexer na sua vida onde precisa ser mexido. Você consegue ouvir a voz de Deus? Você vai ouvir a voz do seu coração? Segundo lugar, entenda e aprenda que Deus sempre tem boas notícias. Boas notícias. Naum 1, verso 15, diz assim, vejam, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias. E o que é boa notícia? Notícias de paz. Então Naum 15 diz, vejam pela montanha, mensageiro que traz boas notícias, notícia de paz. Povo de Judá, faça as suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. Ainda não aconteceu. Ele já está falando, cara, olha com os olhos da fé, Deus está vindo. Deus vai mudar a tua história, Deus vai derramar bênção, Deus vai trazer paz, Deus vai fazer. Então começa a celebrar hoje aquilo que ainda não chegou na sua vida, mas vai chegar em nome de Jesus, amém? Então é isso que está ensinando o texto para a gente. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Então nós precisamos aprender a olhar com os olhos da fé. Fé é você crer no impossível, aquilo que não se vê. Você não consegue ver o oxigênio. Vê? Não. Mas você, se fizer, você sente que ele vai entrar e todo o teu organismo vai rodar, teu coração vai bater, entendeu? Sem oxigênio você não vive. Então eu quero afirmar a você que Deus tem boas notícias para nós. Sabe, o povo tinha sido destruído, aniquilado, mas Deus está trazendo uma palavra de esperança. E diz, Ele vem pelas montanhas e traz boas notícias. Mesmo sofrendo, passando por lutas, Deus traz boas notícias. O que muitos pastores dizem, né? Olha, você não vai ter problema, não vai ter luta, tá bom? Você não vai ter aflição, mas isso é uma mentira. Se o Deus encarnado morreu numa cruz, Paulo morreu decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo, como é que eu acho que nada vai acontecer na minha vida? Isso é mentira que os pastores falam para você.
Entendeu? Então Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então o problema não é a luta, é quem é que está com você no meio da luta. Essa é que vai fazer a diferença na sua vida. Então, ou seja, as lutas, elas ficam sempre recorrentes. É só qual é o problema. O problema agora é a finança, o problema agora é o trabalho, o problema agora é a família, o problema é o filho, o problema é isso. Né? Então a vida é você conseguir resolver problema. Né? Então acredite que Deus tem boas notícias para você. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio que Deus tem boas notícias. Terceiro lugar, Deus pode devolver o que a vida te roubou. O Senhor Deus vai fazer voltar a glória do povo de Israel. Mais uma vez a nação será o que era antes, que os inimigos levassem tudo embora e deixasse o país como uma árvore sem galhos. Deus é o Deus que pode fazer novas todas as coisas. A história pode ser uma história de, cara, eu estou um caco, pastor, eu estou em Caramingalho, sabe aquele carro que está todo batido, todo... Rapaz, a especialidade de Deus é colocar você de pé. Sabe, se prepare, porque hoje é dia de ser restituído por Deus. Hoje é dia de ser restaurado por Ele. Sabe, nós somos cheios de cicatrizes, marcas de tantas guerras, batalhas. A vida leva, toma e Deus devolve. Deus quer devolver a você aquilo que a vida levou: alegria, paz, amor, fé, esperança. Coisas que só Deus pode lhe dar. A especialidade de Deus é cuidar de passarinho de asa quebrada. Como você, como eu. Eu queria orar contigo. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça.